Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero tratar sobre uma frase que talvez é a mais conhecida no meio cristão. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A frase que eu quero tratar no vídeo de hoje está na primeira carta de João, no 4º capítulo e no 8º versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem, por que isso daí é um assunto estranho? Por que eu quero tratar sobre esse assunto? Bem, vamos dizer que 1 João tenha sido um dos últimos livros da Bíblia a serem escritos. Aqui é toda a história que a Bíblia já contou, e aqui é o tanto que ela conta depois de 1 João. Isso se você tirar a harpa cristã que tem aqui na minha Bíblia. O livro acaba muito mais cedo. Nesses livros a gente encontra o profeta Jeremias, a gente encontra Abacuque, a gente encontra o livro de Lamentações, a gente encontra muitos indícios de iniquidade, a gente vê muitas coisas que aconteceram, muitas injustiças cometidas. E como é que o João, ele, depois de tudo isso, ele chega e fala que Deus é amor. A gente vê dilúvios, a gente vê reis injustos, a gente vê nações dominando o povo de Deus, a gente vê o Filho de Deus sendo morto. E como é que a gente chega no final com o João falando Deus é amor? É sobre isso o assunto do vídeo de hoje. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é identificar o autor dessa frase, João. João foi um dos primeiros discípulos e apóstolos de Jesus, e João passou por muita perseguição. Por quê? Porque ele acompanhou a igreja desde cedo. Ele viu a perseguição dos fariseus quando Jesus era vivo, ele viu a perseguição dos judeus assim depois da morte de Jesus, ele viu, por exemplo, a destruição do templo pelos romanos, os romanos também perseguindo os cristãos. A gente vê aqui no começo do capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, o Lucas ele relatando aqui que o rei Herodes matou Tiago. Quem é Tiago? O irmão de João. Como é que um cara que acabou a vida dele numa prisão, ele passou o resto da vida dele preso numa ilha por pregar o evangelho e por dizer que Jesus Cristo havia ressuscitado e era filho de Deus? Como é que uma pessoa que passou por tanta coisa nessa vida pode falar isso? Porque Deus é amor. Bem, eu quero tratar dessa questão aqui. Vamos trazer um pouquinho aqui mais para a atualidade. Geralmente, a gente acaba vendo muitos casos, principalmente nessa onda de calor que tá tendo, de muitas enchentes e coisas que acontecem ao nosso redor. A gente vê pessoas perdendo casas, a gente vê, às vezes, pessoas dentro de carros, os carros sendo levados pelas águas. É uma situação que, a gente não consegue entender por que essas coisas acontecem. A gente pode ver que as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos que nós fazemos hoje em dia, por que Deus permite essas coisas, é a mesma que profetas faziam antigamente. Não eram descrentes, não eram agnósticos, eram profetas, pessoas que Deus falava por intermédio do povo. Jeremias no capítulo 11, no capítulo 12, Abacuque começa o livro dele, Senhor, até quando eu clamarei violência e brutalidade e você não vai me responder? A gente vê Lamentações, Jeremias descrevendo que Deus abandonou. Paulo, no começo de Romanos, fala que Deus abandonou as pessoas que detêm a verdade e injustiça, as pessoas que querem viver uma vida de pecado. No final chegou o João e falar que Deus é amor. Bem, vamos voltar agora um pouquinho para as enchentes antes que eu esqueça. Uma coisa que acontece é que, assim, às vezes essas pessoas são entrevistadas e elas falam, assim, graças a Deus que nada pior aconteceu. Quando a gente olha de fora, pra gente é estranho, tá ligado? Se você perguntar pra um ateu como é que ele conseguiria entender isso daí, provavelmente ele ia se perguntar, poxa, mano, mas já aconteceu tanta coisa ruim, como é que você ainda tá feliz que não aconteceu mais? Não foi o teu Deus que, mandou todas essas coisas? Como é que você ainda tá agradecendo? E essa é uma coisa que, me surpreende até. Porque, por exemplo, nesses últimos dias eu tava doente, eu tava com a garganta tudo zoado, eu tava com o nariz entupido, eu tava com dor nas costas, eu tava tudo lascado, meu irmão, tava todo zoado. Mas eu tava dando graças a Deus que, sei lá, em alguma dessas coisas eu tava me recuperando mais rápido. Eu tava agradecendo a Deus que um dia eu ia dormir, no outro eu não acordava com a garganta tanto assim. Eu não consigo explicar pra vocês isso. Eu não consigo explicar assim, ó, o João escreveu que Deus é amor porque o João tinha essa perspectiva e tal, por isso, por esse versículo, por esse livro, por esse testamento. É uma coisa muito
profunda. Eu não sei descrever. A gente vê pessoas que, tipo, ficam felizes não porque Deus os livrou de tudo, mas sim porque Deus os livrou de alguma coisa pior. Tem pessoas que sofrem acidentes de carro e dão graças a Deus que saíram vivas, mas o carro tá destruído ainda. A pessoa pode ter saído com sequelas, mas o que que faz essas pessoas agradecerem a Deus que o mal, não, o pior mal não aconteceu? Eu também não sei. Esse é um vídeo de reflexão. Esse daqui não é um vídeo que vai te dar uma resposta, que vai chegar e vai falar assim, ó, Deus é amor e a gente pode pegar isso daí da vida do João, que sofreu um monte de coisas ruins na vida dele. A gente não pode falar que, tipo, eu vou ter uma resposta. Eu não vou ter uma resposta pra isso. Por que que a gente ama a Deus? Na verdade, a gente tem uma resposta assim, que tá no mesmo capítulo e alguns versículos mais pra frente. 1 João 4,19. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O pior mal que Deus nos livra não é a morte carnal, e sim a morte espiritual. E não, eu não planejei chegar nessa parte do vídeo, eu só tinha um questionamento em mente, mas parando pra pensar agora, cara, ele já nos livrou de uma coisa bem pior. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro? O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E eu vejo vocês amanhã. Até lá e tchau.